Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Madrid, numa friaca que você não faz ideia. Neste momento aqui faz 3 graus, com sensação térmica de 2. E amanhã fará algo em torno de mínima, né? -2, com máxima de 8 graus. Um frio da moléstia. Só que as coisas começaram quentes. Esse trocadilho foi horrível, né? Mas começaram quentes no sistema financeiro internacional, tão quentes e tão importantes que precisamos de um programa especial para falar disso. Por que o sistema financeiro está abandonando a pauta climática? E sim, meu caro, ele está. O Bank of America e o Citigroup anunciaram recentemente que estão abandonando a tal aliança climática do mundo para os bancos. O que é isso? Por que esses caras estão fazendo isso? Só que o bonde deles, meu caro, já é um pouquinho atrasado, porque no mesmo mês, tanto a Goldman Sachs quanto o Wells Fargo Bank anunciaram a sua saída desse Comitê Global Climático feito para o sistema financeiro. Agora, o que será que aconteceu, ou o que será que tem por trás dos maiores credores do mundo abandonarem esse comitê, essa aliança climática global para os bancos e, por conseguinte, a pauta climática? Qual o motivo desse abandono? E isso que nós vamos falar nesse programa agora, aqui, na friaca de Madrid. Olha, nós temos 3 motivos que nós vamos abordar para a gente entender o motivo e o que está acontecendo no setor financeiro. O primeiro, nós vamos falar de uma iniciativa jurídica. O segundo, de uma nova ordem global pós-liberalismo, que está surgindo tanto no campo político quanto no campo econômico. E terceiro, e não menos importante, uma motivação estritamente econômica, que é a crise do crédito que está iminente para acontecer e é de um tamanho de uma bomba, um tsunami daqueles que acham que não enfrentamos nem nos piores momentos da crise de 2008, nem em 1929. O fato é que nós temos esses 3 motivos trabalhando concomitantes: uma iniciativa jurídica, uma nova ordem global econômica e política pós-liberalismo e uma motivação estritamente econômica, que é a ordem da crise do crédito, que está levando o sistema, os bancos, a abandonarem a pauta climática. Mas vamos primeiro entender o tamanho da importância dessa aliança climática global para os planos globalistas e de quem queria, né, usar o crédito de carbono como moeda e do grande planejamento tecnocrata que estava sendo posto em prática e que ainda, né, obviamente, quer fazer valer a sua corrente de sistema de governo e corrente política para o mundo. Eles não abandonaram os seus planos, mas os bancos tiveram que recuar desse importante e fundamental órgão que foi criado para a implementação desse sistema. Para entender a importância disso, é relevante compreender que o objetivo da Aliança Climática Global para os bancos era formar uma espécie de FEBRABAN da ONU, uma FEBRABAN global que iria cuidar do crédito do investimento, traçar um determinado padrão. Mas que padrão seria esse? Que regras seriam essas? Na verdade, eles queriam limitar ao investimento e empréstimos para as indústrias que não eram consideradas verdes, ou seja, que para o padrão da ONU desse comitê contribuiriam para a emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, quem não tivesse o selinho, aquele selinho de compra e venda, né? Ele mesmo. Quem não tivesse o selinho não poderia receber recursos de financiamento ou investimento para os seus projetos. E isso que os caras estavam fazendo, mas eles estavam fazendo isso aos poucos. Veja, toda essa mudança de paradigma para o sistema financeiro, ele sempre tem que ser feito de uma forma consistente, diária, de longo prazo, mas sem grandes saltos. Eles não podem enfrentar grandes rupturas. Tem que ser transformações de longo prazo. Era isso que esses caras estavam buscando. Mas na prática, se você for ver, né, o que significa essa aliança climática global, com essa limitação do investimento de investimento de empréstimo para indústrias que não são consideradas verdes, o que se tem são 2 fatores ali que são absolutamente preocupantes, que são colossalmente preocupantes, que trabalham separadamente e concomitantemente. Quais são? Primeiro,
os seus efeitos, né? O primeiro efeito de uma restrição de investimento em empréstimo é o óbvio, é a quebradeira de inúmeras empresas do mundo, gerando desemprego. Na hora que esse cara começa a dizer que as empresas que não são verdes vão ter ou menos investimento, ou menos empréstimo, ou maior taxa de juros, ou terão um limite menor de financiamento, o que se obtém como consequência disso é uma quebradeira de inúmeras empresas, seja pela redução do lucro, seja pelo aumento dos seus custos diretos e indiretos, mas o fato é que pequenas e médias empresas e grandes também iriam quebrar em diversos lugares do mundo. O segundo efeito é o aumento brutal do endividamento de algumas empresas para se adequar às exigências regulatórias globais. Então vamos supor que você tem a sua empresa lá, esse comitê de aliança global chega e decide que você não atende aos critérios globais, né? Veja bem, todo esse sistema é um sistema global, né? É quase exatamente a Constituição Econômica Global dos globalistas, dos neoliberais, dos liberais que gostam tanto da Constituição Econômica Global. Mas eles dão essa norma global de padrão de crédito, de financiamento, para algumas empresas sim, outras não. Ou você vai quebrar, porque você não vai se adequar e não vai ter dinheiro, ou você vai ter que chegar lá, pedir dinheiro emprestado e falar, olha, eu concordo que eu tenho que me adequar, mas não tenho dinheiro para fazer todas as mudanças que vocês exigem. E aí os grandes bancos então emprestariam para que você pudesse atender a essas políticas. Ou seja, meu caro, ou muita gente vai quebrar, ou vai se endividar de forma colossal e, portanto, em seguida quebrará também. Então o efeito é absolutamente perverso. E essa política econômica global que esses bancos estavam montando, é isso mesmo que eu falei há pouco, é algo no melhor estilo da Constituição Econômica Global dos liberais, e que acaba, né, tendo uma visão global, supranacional, então eles estão acima da soberania dos países e dos governos. E o resultado disso é que os povos sofrem consequências desproporcionais, porque os bancos vão estabelecer padrões, quem pode e quem não pode receber dinheiro. Alguns países vão estar se adequando mais, as indústrias daqueles países. Outros que competem com aqueles caras vão se adequar menos. Quem é que vai perder? A população daquele país que está menos adequada aos novos padrões, entende? Então, uma política global de restrição de crédito dessa magnitude levaria a consequências desproporcionais a determinados povos. Então, esses caras iam começar a funcionar como uma espécie de Fed mundial, como uma FEBRABAN global da ONU, direcionando políticas de crédito para as empresas no mundo todo, fazendo um padrão único. E isso levaria, né, obviamente, à perda do poder político e econômico de cada governo, porque você está tendo uma usurpação de um princípio que é a autodeterminação dos povos. Os povos não vão mais conseguir fazer valer a sua vontade, porque agora o país responde a um comitê global, né, uma aliança global para o clima, que está dando as ordens no financiamento. Então, era exatamente esse o plano dos caras. Agora, pelos três motivos que eu falei de forma macro, os bancos resolveram sair desse financiamento global, desse financiamento climático. Por quê? Lembre-se, vamos falar dos três agora. Primeiro, a iniciativa jurídica. Nos Estados Unidos, os legisladores republicanos, isso mesmo, antes da eleição do Trump, antes dos caras passarem o carro no Congresso, antes deles mostrarem a sua força eleitoral, eles já vinham, antes dessa eleição, pressionando os grandes bancos para parar com essa história de não querer mais ou reduzir o financiamento da indústria de petróleo e gás. Tá? Eles falavam da importância da indústria de óleo de xisto, do petróleo, do gás, porque essas indústrias, esses commodities, foram o motor, né, do superávit americano na área de energia, economicamente falando, e que ajudou a reduzir o monstruoso déficit americano, que ainda é gigante, mas sem esses caras seria ainda maior, e que, inclusive, explica quase 10% do crescimento econômico americano em um determinado período. É a indústria de óleo de xisto, gás e petróleo. Não por menos, meu caro, os Estados Unidos se tornaram o maior exportador de gás e petróleo, inclusive para a Europa. Virou o maior produtor do mundo de petróleo e gás. Hoje, a produção de petróleo dos Estados Unidos é a maior da história. Então, os republicanos simplesmente olharam para os caras,
para os grandes bancos e começaram a pressioná-los para acabar com essa questão de não querer financiar as empresas de petróleo porque essas empresas, em tese, né, conflitam com a agenda verde. Junto com isso, em novembro último, os republicanos também entraram em diversos estados como um corpo unido, sem rego, sem fulano, beltrano, utilizaram a sua força de grupo, política, né, como um bloco, entraram com uma ação federal contra o BlackRock, a State Street e o Vanguard, acusando esses três, que são os maiores fundos dos Estados Unidos, de usar o seu poder econômico, que não é deles. Lembre-se que esses caras captam dinheiro da poupança dos americanos, né, de estrangeiros também, mas captam recursos de terceiros. Mas usando então desse poder econômico, da sua influência política nas empresas, por estar no conselho de administração dessas empresas, para promover pautas ideológicas, colocando em risco a segurança energética dos Estados Unidos e, por conseguinte, do povo americano. Ou seja, os caras chegaram e falaram assim: ó, bichão, você não vai fazer isso. Você aqui não pode usar do seu poder econômico, do seu poder político para implantar uma ideologia que acaba sendo perversa para a segurança nacional dos Estados Unidos e para os interesses do povo americano, até porque aumenta o custo da energia, né? E acaba destruindo ou prejudicando uma indústria que é responsável, que explica 10% do crescimento americano e que hoje tem absolutamente relevância estratégica do ponto de vista geopolítico e também econômico, da exportação de gás e petróleo e do óleo de xisto. Olha, então, esses caras, obviamente, o setor financeiro sentiu muito a pressão jurídica e legislativa dos republicanos, isso mesmo antes da eleição do Trump, até porque o Congresso não tomou posse ainda, né? Então, o Trump também não tomou posse. Mas, enfim, essa iniciativa jurídica e de cunho legislativo foi absolutamente relevante para assustar os bancos, entender que poderia vir do judiciário, das Supremas Cortes, do antitrust americano, uma ação avassaladora em termos de custo que poderiam jogar os bancos num prejuízo absoluto. Isso evidencia também a importância de você caçar em grupo, como costumo dizer. A nossa direita no Brasil devia aprender a também andar em bloco, né? Mas isso é uma outra questão, a caçar em grupo, né? Isso é importante, inclusive para utilizar da sua força política de forma concreta contra determinadas agendas. Enfim, o fato é que o evento jurídico, a ação jurídica, foi um desses três pilares que levaram os bancos a recuar dessa aliança global. Mas não foi ele sozinho. Obviamente, o contexto, inclusive da indústria de petróleo e gás dos Estados Unidos, mostra que o que nós estamos vivendo agora é uma nova ordem global pós-liberalismo. Veja, há uma nova construção econômica e política que é absolutamente relevante para entender o sistema hoje econômico e as mudanças das placas tectônicas políticas. Há muito tempo a gente já sabe que o modelo econômico forjado na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, de uma perspectiva econômica em que a economia internacional é organizada, né, entre nações, sistema de produção nacional e o desbalanceamento de conta corrente, não existe mais desde do avanço da globalização neoliberal. Essa ideia de que nós temos uma economia internacional que foi organizada entre nações que competem através de sistemas de produção nacional que geram déficit de conta corrente. Veja bem, isso não existe mais. O que o Trump está enfrentando e a direita europeia está enfrentando é exatamente um sistema liberal que alterou este comércio global, que não se forma mais nas relações entre economias nacionais, mas que se fundamenta exatamente por corporações mundiais coordenando as cadeias de valor global, assim como um fluxo e um negócio global do dinheiro. Então, veja, não existe mais indústrias que se submetem a políticas do sistema de produção ou de Estados-nações, porque essas corporações multinacionais, elas agora coordenam o comércio internacional a partir da globalização, que era exatamente o domínio das cadeias de valor global e também do fluxo via sistema de pagamento e por aí vai, do negócio
global do dinheiro, até mesmo utilizando a indústria de compliance para regular a mobilidade do capital de forma acima da soberania nacional. Esse modelo, que a gente chama de democracia liberal, é esse modelo que caiu agora. Esse modelo que o próprio Fukuyama falou na eleição do Trump, falou, olha, esse modelo acabou, a gente vai ver um pós-liberalismo. Tanto a eleição do Trump representa isso claramente, porque a política que faz o Trump ganhar a eleição é uma MAGA, que é o Make America Great Again, tá? Quanto também a volta da utilização dos sistemas de produção nacional por parte dos países da Eurásia, que não foi só a China, mas alguns países da Eurásia estão usando o sistema de produção nacional, desenvolvendo a sua indústria de acordo também com com uma visão geopolítica e estratégica e não mais global. Ou seja, o que nós estamos vendo é o surgimento de uma nova ordem multipolar econômica e política. E aí os bancos olham para isso e começam a ver que existe um movimento de reindustrialização dos países. E os Estados Unidos, por um lado, utilizando uma guerra tarifária e comercial, e isso vai exigir que os bancos, então, não tenham mais a possibilidade de atuar globalmente, fazendo padrões globais de crédito, mas eles precisam atuar localmente, em conjunto com a estratégia dos estados, nação, para financiamento daquilo que é importante. Exemplo, a indústria de tecnologia nos Estados Unidos, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, o que nós vemos hoje, que os bancos perceberam, é que eles estão vendo os dois países, as duas maiores economias do mundo e maior potência, que são os Estados Unidos e China, atuando numa guerra, né, ainda fria econômica, mas em que, de um lado, os Estados Unidos estão lutando em um conflito comercial aberto, utilizando tarifas como arma e subsídios, e do outro lado está a China perseguindo uma estratégia de controle sobre as cadeias de fornecimento global e os locais de produção. Os dois falando de reindustrialização. E um dos ativos mais relevantes que eles fazem é uma competição por inteligência artificial, tecnologia, indústria de armas, drones, enfim, uma série de ações, mas que se resumem em uma necessidade de uma estrutura de crédito para financiar, seja via mercado de capitais, seja via investimento, private equity, ou subsídios, por exemplo, a indústria de chips, né, satélites. Então, esse cenário de reindustrialização, os bancos falam, cara, eu não vou conseguir dar um padrão global e que eu vou dizer que eu não posso dar dinheiro para uma empresa de satélite que é do interesse do Estado americano, de segurança nacional, porque o cara não segue a pauta ambiental. Vão ser atropelados. Os bancos perceberam isso, tá? E aí vem um terceiro fator, que é o absolutamente importante de todos esses, que está ligado exatamente à competição, por exemplo, da inteligência artificial, que é a bolha do mercado financeiro e a enorme crise de crédito que está surgindo nos Estados Unidos e que afetará os bancos. Porque, veja bem, sim, os bancos querem e vão fazer uma troca do sistema monetário, mas eles querem fazer isso de forma progressiva, paulatina, jamais de forma abrupta. Não é de interesse dos sistemas que consolidam hoje, né, os sistemas bancários, os grandes oligopolistas que dominam o sistema bancário, por exemplo, nos Estados Unidos, 5 bancos ficam com 60% de todo o lucro, apesar de lá ter 4 mil bancos, apenas 6 carregam 60% do lucro. Então você tem uma grande consolidação da indústria financeira, inclusive nos 3 maiores fundos que eu falei há pouco, BlackRock, Vanguard e State Street. Mas enfim, esses caras não querem uma mudança abrupta, eles querem algo paulatino, tá? E o que tem sustentado hoje a economia americana, e principalmente, atenção, o dólar, porque nesse modelo que a gente veio falando anteriormente, dos Estados Unidos lutando por guerras tarifárias e subsídios, a China lutando com a ideia da cadeia de fornecimento global e local de produção, significa que esses caras da Eurásia, que estão hoje lutando com os Estados Unidos, resolveram parar de fazer o financiamento do déficit americano através da esterilização de dólar, ou seja, essa ideia de receber os dólares e comprar títulos americanos. Então, se o percentual de títulos americanos, a dívida, o déficit americano, que é gigante, não está sendo totalmente financiado mais, a entrada de dinheiro não vem da venda de treasuries, de títulos da dívida, vem de quê? Do mercado de ação. Meu amigo, olha só que loucura. As chamadas 7 magníficas, que são as 7 empresas
conhecidas como sete magníficas na bolsa, que é a Nvidia, a Apple, Microsoft, a Alphabet, Amazon, Meta e Tesla. Então é Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla, exatamente. Essas sete têm uma relevância e uma concentração de mercado absurda, tá? E para os Estados Unidos continuar sendo financiar o seu déficit, ele vai precisar receber muitos bilhões de dólares de volta via ou investimento direto ou treasury. E isso, hoje, está sendo feito através do mercado de ações. E é por isso que nós estamos vendo um avanço, por exemplo, da indústria de asset management, de administradores de recursos europeias, avançando e tomando o mercado das indústrias de gestão de recursos e administração de carteira na Europa. Saiu até no Financial Times uma matéria gigante sobre isso. Da mesma maneira, também está havendo por parte da Bolsa Americana um avanço em cima das companhias listadas na Bolsa de Londres, que estão simplesmente saindo da Bolsa de Londres, fazendo o processo de deslistagem, como a gente chama, para listar nos Estados Unidos. Tá? Então, o que está tendo é uma força centrífuga da economia americana, puxando recurso, dinheiro e ativos para o seu mercado. Acabou a ideia da globalização. O liberalismo em si morreu. E aí o problema é que as três maiores ações, que é a Apple, Microsoft e a Nvidia, elas concentram hoje 21% do índice. Veja bem, no mercado de ações, essas empresas concentram 21% do índice. É uma concentração absurda. Só para você ter uma ideia, as 8 principais ações do S&P têm hoje uma capitalização que reflete essas 8, 36% do índice. Basicamente é um recorde. Isso significa que apenas algumas empresas desse jeito vão dominar o mundo. Você fala, mas 36% não é um número baixo? Só para você entender, na época da bolha do .com, das empresas de internet, o máximo de concentração que se atingiu em relação ao índice S&P foi de 22%. As sete magníficas que eu falei agora têm um valor de mercado em que elas valem cerca de 16 trilhões de dólares juntas. Isso é maior do que todo o mercado europeu, de todas as ações negociadas na Europa, que é de 13,7 tri. Ou seja, as sete empresas magníficas na área de tecnologia nos Estados Unidos valem 2,5 trilhões a mais do que todas as empresas europeias. Os Estados Unidos, os mercados financeiros americanos estão adotando uma economia centrífuga, puxando liquidez e valor de qualquer forma para si, a fim de manter o seu déficit. Só que aí, meu caro, olha a loucura que isso virou. O valor de todas as ações americanas, se você pegar todas as ações americanas, valem hoje 64 trilhões de dólares. Tá? Todas as empresas listadas no mundo valem 62 tri. O mercado americano hoje, as empresas que estão lá, valem mais do que todas as empresas do mundo listadas. Isso é uma loucura. As empresas estrangeiras que hoje já investem no Zella nos Estados Unidos, elas na sua carteira já não têm tanto título público. Elas investem em ações. 60% dos seus investimentos nos Estados Unidos são em ações. São os mercados de ações que estão segurando, as empresas que estão segurando o dólar e o déficit americano. E o mercado, por causa disso, nunca esteve tão caro. A relação, para você ter uma ideia, do S&P, preço-lucro, que é uma medida, um múltiplo, como a gente chama, né, de um dos versos, mas é um múltiplo de análise de valor, ele já está em 22,5, ou seja, 22 vezes e meio. Ou seja, você está pagando quase que 22 vezes, quase 23 vezes o lucro da empresa. Então, vamos supor que você vai receber de volta. Sabe quando você vai receber de volta o quanto você pagou? Daqui a 23 anos. O índice MSCI, que é excluindo o Zella, quer dizer, que é todas as outras ações do mundo, exceto os Estados Unidos, está em 14,5. É uma divergência enorme. São 8 anos de diferença para você receber de volta o seu dinheiro.
entre ações europeias e ações americanas, o mercado americano está muito caro. Ou seja, as magníficas, elas hoje seguram o índice, seguram o mercado, atraem o dinheiro e seguram indiretamente o dólar e o déficit americano. Só que tem um problema, meu caro. São todas empresas de tecnologia que consomem energia, que vão investir em data center, que são empresas de AI, que estão na indústria de chips, que está precisando se industrializar nos Estados Unidos para competir com Taiwan. E elas, então, não podem cumprir essas pautas climáticas, porque elas precisam de energia e precisam de muita energia e de muito investimento para criar uma vantagem competitiva contra a China. Ou seja, os bancos já foram instruídos, já perceberam que eles precisam, de qualquer maneira, financiar esses projetos, seja por private equity, seja por crédito, seja por investimento direto, precisam financiar essas estruturas. E os Estados Unidos hoje é o maior produtor de petróleo do mundo e precisa de energia. Ou seja, a ideia de uma aliança global climática para financiar, limitar crédito, morreu por uma questão de sobrevivência do país, do próprio Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é tão claro isso que os Estados Unidos criaram um pacto da indústria de private equity, dos grandes fundos, que não se comprometeram a não mais investir diretamente na China. Ou seja, não tem saída, meu caro. Os Estados Unidos precisam do mercado de ação para sustentar toda a sua economia e a sua hegemonia política. Ele precisa não só do mercado de ação, mas de um setor produtivo. Ele precisa de produção interna, de um mercado interno forte. O que essa aliança global climática destruiria imediatamente, tá? Porque eles queriam fazer uma globalização das cadeias de produção, uma padronização dos créditos. E a situação na economia dos Estados Unidos, por outro lado, não está simples. Veja, apesar deles precisarem desesperadamente de um setor produtivo interno, o índice da Bolsa de Chicago mostrou que o setor de manufatura nos Estados Unidos, que é um dos setores absolutamente importantes para competir com a China, está contraindo rapidamente, o que é absolutamente preocupante, contraindo uma velocidade absurda por causa da competição chinesa. O valor total, ainda por cima, dessas dívidas governamentais no mundo, os governos, devem hoje algo em torno de 102 trilhões de dólares, tá? Só que 35% dessas dívidas é dos Estados Unidos, que hoje os Estados Unidos devem o dobro do que a China deve. Então ele precisa de fontes de financiamento e ele só vai encontrar essas fontes de financiamento se ele absorver, puxar, sugar a liquidez e as indústrias dos mercados, seja do mercado europeu, seja do mercado brasileiro, meu caro. Eles vão puxar essa liquidez como uma economia centrífuga para atrair essas empresas e esse valor para dentro do mercado americano. Tá? Agora, a crise ainda por cima para fechar, que é a crise do crédito da pessoa física, que não são só as dívidas governamentais, essas então botam a paz de cal, meu caro, nos bancos, se seguir essa crise, se seguissem essa aliança global. Se você entender o que está acontecendo hoje, é que por causa dos efeitos inflacionários da inflação do Biden, do Obama, todos esses gastos que vêm lá desde a época do Obama, do Medicare, e honestamente até mesmo na época do Reagan, que aumentou muito o custo do Estado, reduziu impostos, mas aumentou o custo do Estado, assim como o George W. Bush, me corrigiram outro dia e eu aprendi, né? O Bush. Então, esses caras também vieram com a tese, né, de não alimentar a besta, não alimente a besta. O que isso quer dizer? Eu vou cortar impostos, porque sem impostos, sem arrecadação, o Estado vai ser obrigado a cortar custos. Não é bem assim, não funciona bem assim, mas era uma boa tese, o que acabou, na verdade, só aumentando o déficit americano. Mas a realidade é que hoje os Estados Unidos é uma máquina de gastar dinheiro. E o que aconteceu é que o total da poupança dos Estados Unidos hoje, das pessoas físicas, está próximo de zero. Zero. Em 80, eles guardavam 10% dos salários. Hoje, eles guardam zero. O custo de vida hoje da classe média americana está sendo financiada no cartão de crédito. E a inadimplência, o calote,
bombou. Nos últimos 9 meses, houve um aumento de 50% na inadimplência, atingindo 46 bilhões de dólares. É o maior número desde 2020, depois de todo aquele... 2020 é o 2000. O maior número desde 2000, depois daquele ano da grande crise financeira, né? Então, assim, desculpa, 2000 e... foi na verdade 2008, né? 2000 exatamente, 2010. Então, realmente, é um número que é gigante. E o pior, quem está sofrendo são exatamente os mais pobres, meu caro. Os mais pobres são os que mais estão calotando o cartão de crédito. Só que a dívida da família americana hoje não é pequena. As famílias americanas, guarda esse número que é brutal, devem, inclusive imobiliária, mas devem em geral, 18 trilhões de dólares. Não são bi, são 18 trilhões de dólares, sendo 400 bilhões no cartão de crédito. Ou seja, há uma bomba relógio monetária e de crédito que vai estourar. Os bancos sabem disso. Parte desse grande reset das dívidas, eles vão fazer e querem fazer, mas de uma forma paulatina e programada. Eles não podem que isso estoure de uma vez. Agora você imagina, se os Estados Unidos tiver um problema de financiamento do déficit, as empresas de tecnologia não conseguem financiamento, há uma substituição do petróleo por energia solar, e os caras tendo que competir com uma China do ponto de vista estratégico na área de tecnologia da informação, reindustrialização, chips, portos, logística. Seria uma catástrofe. Os bancos entenderam esse movimento e foram obrigados, inclusive, para não quebrarem numa velocidade absurda, que seria uma quebradeira em massa, inclusive dos grandes bancos, e principalmente dos grandes bancos, pela concentração hoje. Eles precisam agora abandonar a pauta climática para voltar a financiar a geopolítica americana. E a situação nos Estados Unidos é difícil. Só para você ter uma ideia, o número de moradores de rua nos Estados Unidos aumentou ano passado em 18% e atingiu 771.480 pessoas. É boçal. As coisas estão piorando muito rápido por lá. E os Estados Unidos já entenderam que eles precisam urgentemente e desesperadamente criar um sistema produtivo que promova produção interna, sem depender da manufatura chinesa em larga escala, que é todo o modelo que os neoliberais criaram lá atrás. Eles precisam disso para poder enfrentar a China numa guerra comercial e geopolítica. E é por trás desse problema que surgiu aquela treta, não sei se você acompanhou, do Elon Musk com os magas, porque o Elon Musk falou, cara, temos que trazer mão de obra capacitada para cá. Vamos dar visto para os caras, porque precisamos do imigrante capacitado. E os magas estão dizendo, não, a gente não quer imigrante. Mas o Elon Musk não está errado nisso, junto com o Trump. E o Trump ficou do lado do Elon Musk. Ele falou, cara, nós precisamos urgentemente para amanhã, não dá tempo de formar gente. Precisamos criar um sistema produtivo interno, um mercado interno de produção interna, porque senão nós vamos quebrar. E eles precisam, antes que o mercado dessa bolha financeira estoure, tá? Então, a pauta ambiental feita junto com a política de crédito, como estava sendo feito apenas no Ocidente, ela destruiria o que resta da produção interna. Ia criar uma onda de inadimplência e destruição completa do dólar e dos mercados, uma recessão infinitamente pior que 29, infinitamente pior a quebradeira do que em 2008, e seria uma sequência de bombas atômicas, tá? Financeiras que iam destruir o sistema bancário, tá? E um efeito semelhante a uma guerra mundial, mano. Isso é uma coisa catastrófica. E os bancos já entenderam que eles precisam da produção à moda antiga, o mantra do Trump, drill, baby, drill, para poder salvar, nesse momento, os Estados Unidos e o sistema bancário de uma colossal crise de crédito, desemprego em massa, um desemprego abissal que não ia só fazer as pessoas empobrecerem, né, como eles querem isso, mas com um abraço da jiboia, ia ser uma bomba de destruição em massa, um crash explosivo
tá? Um grande reset que aí sim seria inadministrável, que é o que eles estão tentando fazer, é administrar o grande reset. A consequência disso é que uma quebra inadministrável leva a processos revolucionários inadministráveis, tá? Então a direita na Europa e o Trump estão certíssimos. Só produção e exploração podem salvar o Ocidente. E até os tecnocratas globalistas, o woke, estão percebendo isso e contra a sua vontade, né, para evitar uma explosão sem precedentes do sistema de crédito, nesse momento eles entendem que precisam abrir mão dessas pautas ambientais. Enquanto isso, né, nós no Brasil continuamos falando de ESG, o Banco Central, a CVM, e não deixa o país explorar o seu potencial energético e o petróleo. Por quê? Porque aqui o Brasil tem que ficar exatamente desse jeito, fornecedor de matéria-prima e não poder se desenvolver. Bom, porque os bancos estão saindo da pauta climática? Necessidade de sobrevivência, meu caro. Tão simples quanto isso. Eles não podem sair do jogo. Eles vão matando você aos poucos. Mas o crash não dá. Hoje, os bancos já entenderam que a única saída é produção, produção, produção e produção interna.